Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa 12ª aula de Apocalipse. Estamos no capítulo 14. Convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Nessa aula, a gente vai estar falando do Cordeiro e os 144 mil. Na aula passada, a gente teve uma visão espantosa dos aliados do dragão. A gente viu as duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Talvez essa imagem, trouxe um pouco de preocupação para os cristãos, vendo esses dois instrumentos de Satanás contra os cristãos. A gente viu que a besta que emerge do mar, a primeira besta era o Império Romano agindo com toda a força contra o povo de Deus, e a segunda besta, a que veio pela terra, era a falsa religião, a religião romana, tentando impor nos cidadãos de Roma a adoração ao imperador romano. E agora, na aula de hoje, vamos ver Deus colocando em ação os seus dois instrumentos, Assim como o dragão tem dois aliados, a besta, a primeira e a segunda besta, agora Apocalipse vai falar que Deus tem o cordeiro, lógico, a pessoa de Jesus, e a foice. A foice, onde a gente vai ver dois momentos de colheita das uvas, e a colheita dos trigos, o trigo e a uva sendo colhido por Deus. Isso mostra o juízo de Deus contra os ímpios. Então, vamos começar Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Como eu sempre digo, você pode dar uma pausada se você quiser aqui no vídeo, ler com calma versículos de 1 a 5 do capítulo 14 do livro de Apocalipse, e o versículo 1 fala: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Então, o Cordeiro aqui que João está vendo é Jesus Cristo, o Cordeiro triunfante, que desde o capítulo 5 estamos vendo uma das referências a Jesus como Cordeiro de Deus, desde do ministério de Jesus. João Batista o chamava assim, e agora o apóstolo João vendo Jesus como o Cordeiro de Deus. E também já vimos, anteriormente, os 144 mil como o povo de Deus, aquele povo que foi selado por Deus, que foi colocado na testa deles o nome de Deus e não o nome do imperador romano. E agora esses 144 mil estão diante do Monte Sião. Monte Sião você pode ler 2 Samuel, 1 Reis, sempre é uma referência à cidade de Jerusalém. Lógico, Jerusalém já tinha sido destruída aqui, então Jerusalém aqui na terra simboliza a presença de Deus no céu, o Deus que tem o seu trono no céu, sempre reinou no templo em Jerusalém. Então, mais do que pensando aqui no lugar onde o povo estava, mais importante que eles estavam na presença de Deus, na presença do Cordeiro. Então, no capítulo 7, a gente tinha visto esses 144 mil, como toda a igreja de Deus fiel aqui na terra. Quando mostrou o povo de Deus no céu, foi usado uma grande multidão. Aí nem fala a quantidade de pessoas, mas apenas que era um grande número. Uma grande multidão fiel a Deus. E agora, o texto de Apocalipse 14 não está mostrando os 144 mil como perseguidos, mas triunfantes, vitoriosos diante de Deus. E como já falei,
O texto fala que eles tinham o nome deles escrito na testa, mostrando que eles pertencem a Deus, eles têm a marca de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, e não a marca da besta, né? Não são discípulos da besta, né? Ou de Satanás. E o versículo 3 fala que eles cantavam um novo cântico que ninguém conseguia cantar além deles, né? Com uma voz poderosa, como o som de muitas águas ou de um grande trovão. Ninguém poderia aprender senão os 144 mil, mostrando os remidos pelo sangue do Cordeiro são propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, como Pedro fala, né, nas suas cartas de 1 Pedro capítulo 2, que somos um povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, cantando louvores e tendo um relacionamento contínuo com Deus. Só queria chamar a sua atenção, o versículo 4 fala que esses 144 mil, o povo de Deus, que não se contaminaram com mulheres, né? Cuidado, né, de interpretar o livro de Apocalipse de forma literal, né? A Bíblia não condena, né, o casamento, não condena um homem e uma mulher se casarem e terem relações sexuais, de terem filhos, né? O que simbolicamente está dizendo aqui, né, que eles estavam vivendo numa pureza espiritual. Muitas vezes a Bíblia usa essa expressão de estar puro sexualmente, na verdade, como uma forma simbólica de dizer que está puro espiritualmente. Assim como, por exemplo, no Velho Testamento, Balaão e Jezabel induziu ao povo a pecar, a cometer idolatria, imoralidade sexual, e o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 14, versículo 20, falam que eles tinham cometido prostituição espiritual, porque estavam vivendo em pecado. Então, na verdade, assim, não podemos interpretar os textos de Apocalipse de forma literal, mas sim simbólica. E, de repente, versículos 6 a 13, são ouvidos 4 vozes. O que são essas vozes? Semelhante ao que aconteceu com as trombetas, né, onde foram tocadas algumas trombetas anunciando que Deus iria trazer o seu juízo contra Roma, essas 4 vozes vão anunciar a queda do Império Romano, o castigo dos ímpios e o cuidado de Deus, a recompensa do povo fiel a Deus. Então, a primeira voz anuncia a chegada do juízo de Deus contra Roma. Então, Apocalipse capítulo 14. Então, o versículo 6 fala: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra, e toda nação, tribo, língua e povo. E disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então, a primeira voz anuncia a chegada do juízo de Deus. O evangelho tinha sido pregado, as pessoas tiveram chance de se arrepender e se voltar para Deus, porém, aqueles que se arrependeram vão receber a promessa de salvação. E aqueles que não aceitaram a pregação do evangelho, o aviso é: temei a Deus, porque está chegando o juízo. Só queria chamar a atenção que esse juízo que ele está dizendo aqui não é o juízo final que vai acontecer na volta de Jesus. Isso ainda vai acontecer. Esse juízo aqui é um juízo contra Roma, contra o Império Romano, que passou 200 anos perseguindo o povo de Deus e agora chegou o momento da condenação deles. E essa condenação acontece na segunda voz. Apocalipse capítulo 14, versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem
do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Então, num simples versículo, no versículo 8, é anunciada a queda da Babilônia. Lógico, Babilônia aqui é Roma. A cidade da Babilônia não existia mais quando João escreveu o livro de Apocalipse. Então, se você vê em 1 Pedro capítulo 5, Pedro está na cidade de Roma, ele está chamando Roma de Babilônia. Então, algumas vezes a Bíblia compara Roma com a antiga Babilônia, que escravizou o povo de Israel, o povo de Judá, por 70 anos. Né? Então, a Babilônia aqui é símbolo de perseguição contra o povo de Deus. É um termo usado para Roma. E, como já falei, toda a idolatria que estava acontecendo em Roma, então, e toda a perseguição contra o povo de Deus em Roma agora iria acabar com a queda de Roma, com a queda do Império Romano. E uma terceira voz é ouvida. E nessa terceira voz, se você ler com calma, eu não vou ler, dos versículos 9 a 12, mostra os idólatras, os infiéis, aqueles que adoraram ao imperador, adoraram a primeira besta, agora vão ser punidos. O versículo 9 a 12 vai falar que aqueles que adoraram a primeira besta beberá do vinho da cólera de Deus. Ou seja, serão destruídos, sem misericórdia, sem opção agora de arrependimento. Tiveram todas as chances de se arrependerem, não se arrependeram, agora virá a punição. E fala que os fiéis precisam perseverar até a morte. Né? Então, aqueles que não perseveraram até o fim vão sofrer a punição por terem se afastado, abandonado a Deus. Porém, como sempre, né, quando o livro de Apocalipse fala de punição para os infiéis, ele sempre fala da recompensa dos fiéis. Versículo 13, a quarta voz diz: então ouvi uma voz, nesse caso aqui é a quarta voz dos céus, dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, os fiéis agora que morreram no Senhor, que foram fiéis até o fim, até a morte, agora estavam vivos diante do trono de Deus, recebendo por recompensa a vida eterna. E agora nos céus eles estão descansando de tudo aquilo que eles sofreram na terra. É a única maneira de eles terem alívio das perseguições. E o texto ainda termina falando que eles vão ser honrados por Deus, ou seja, as suas obras o acompanharão. Tudo que eles fizeram na terra foi visto, percebido por Deus. Não foi à toa, não foi em vão que eles foram fiéis a Deus. Então, depois essas quatro vozes anunciaram a queda de Roma e a vitória do povo de Deus. E agora, ainda para mostrar a queda de Roma, além das quatro vozes, a Bíblia vai falar nos versículos 14 a 20, concluindo o capítulo 14 de Apocalipse, duas colheitas. Ele vai falar da foice e da justiça de Deus, que com a foice Deus fez duas colheitas, a colheita do trigo e a colheita da uva. Então, se você ler com calma os versículos 14 a 16, vai falar que tem alguém sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem. Provavelmente é um anjo aqui, não Jesus, porque Jesus já foi apresentado como o Cordeiro no início do capítulo 14. E esses anjos que estão sentados sobre a nuvem vão ceifar a terra. Né? Você pode ver um texto semelhante em Mateus capítulo 13, versículo 39. E fala que a colheita do trigo chegou. Depois vai ter a colheita da uva. E essa colheita do trigo, nós podemos pensar em duas coisas. Como fala lá
várias vezes em Mateus, quando fala de colheita, é Deus separando os justos dos injustos, separando o trigo do joio, separando os fiéis dos infiéis, ou ainda a colheita do trigo como realmente a destruição dos perversos, como Deus passando a foice. Isso fica mais claro na colheita das uvas. Se você ler com calma os versículos 17 a 20, fala que as uvas estavam maduras, né, e então seriam colhidas. Essa expressão, as uvas estavam maduras, dá a ideia de que a medida do pecado de Roma chegou ao máximo. Deus não esperaria mais nem um minuto para puni-los. A justiça de Deus, ela é muito paciente. Porém, quando ela chega, ela é implacável. Pense nisso. Muitas vezes, nos dias de hoje, a gente vê o ímpio se dando bem e o povo de Deus se dando mal. E a gente fala, será que vale a pena ficar fiel? Será que vale a pena fazer ainda a obra de Deus, a vontade de Deus? A questão é que Deus está ainda, como nesse período pré-queda da Babilônia, pré-queda de Roma, Deus está dando a chance ainda para os ímpios se arrependerem. Então Deus é muito paciente. Nos faz lembrar 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, quando Pedro fala que Deus é longânimo, ele tem um longo ânimo, uma paciência gigante, esperando que muitos cheguem ao arrependimento. Mas o próprio livro de Pedro fala que vai chegar uma hora em que o mundo vai ser punido, destruído por Deus. Então, a justiça de Deus é paciente, mas quando ela chega, ela é implacável. E um texto pesado nesse contexto aí dos versículos 17 a 20, fala que o anjo de Deus colheu as uvas, passou a sua foice e correu um rio de sangue por quase 300 quilômetros. E a altura desse rio alcançava o freio de um cavalo, quase a boca de um cavalo. Lógico, mais um texto simbólico mostrando que o julgamento de Deus é extensivo e final. Quando Deus executa o seu juízo contra os ímpios, esse juízo também é implacável. Ninguém pode fugir do juízo final de Deus. Então, Roma estava sendo punida, porque ela teve várias chances de se arrepender e não se arrependeu. Assim como Deus deu 400 anos de chance para o povo de Canaã mudar de vida, mudar de comportamento antes de Deus dar a terra de Canaã para Israel, até que Deus finalmente expulsou os cananeus de Canaã e o povo conquistou a terra. Qual é a conclusão que podemos fazer dessa nossa 12ª lição, desse capítulo 14 de Apocalipse? Então, primeiro vimos Roma sendo julgada e destruída por causa da sua idolatria, por causa da sua perseguição contra o povo de Deus. Por outro lado, Jesus e a sua igreja podem ter a certeza da vitória. Antes mesmo da queda de Roma, Deus estava anunciando a sua queda. E antes mesmo da queda de Roma, Deus estava anunciando a vitória da sua igreja. O destino dos reis das nações está na mão de Deus, ou nas mãos de Deus. Tudo que aconteceu nesses 2000 anos, nesses últimos 2000 anos, nada aconteceu que não estivesse nos planos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, podemos ter certeza que os que lutam contra Deus serão totalmente destruídos. E os que se aliam e obedecem, são fiéis a Deus, terão a certeza da vida eterna e de serem protegidos da ira de Deus contra o mal, da ira de Deus contra os ímpios. Então, esse capítulo 14, né, nos convida
a continuarmos fiéis enquanto estamos aqui na terra, enquanto fazemos parte dos 144 mil, que simbolicamente são todos aqueles que ainda são fiéis a Deus. Não vale a pena trocarmos a certeza da salvação no céu, a certeza da presença eterna de Deus depois dessa vida, por alguns anos aqui neste mundo. Por mais que o mundo aparentemente tenha coisas boas para nos oferecer. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê forças para que você continue fiel até a morte. E que todos nós juntos possamos estar com a Igreja vitoriosa de Deus. Até a próxima aula.